Olá pessoal, eu queria passar aqui para lembrar que o exercício, como todos já sabem, faz bem à saúde e promove o bem-estar. Mas para o tratamento do Parkinson, a atividade física é ainda mais importante e indispensável à maioria dos pacientes. Estudos científicos mostram que os parkinsonianos que praticam algum exercício regularmente conseguem realizar as atividades normais do dia a dia por mais tempo e reduzir a velocidade da progressão dos sintomas como rigidez muscular e falta de flexibilidade. Para que isso aconteça, a atividade escolhida deve agir em 3 frentes: fortalecer o sistema cardiovascular e respiratório, aumentar a flexibilidade, fortalecer os músculos. A caminhada é a indicação número 1 dos médicos para pacientes com Parkinson. Ela pode ser feita em qualquer lugar e não demanda equipamentos ou treinos. Nadar e andar de bicicleta também são atividades recomendadas. O mais importante, e isso vale para qualquer exercício escolhido, é a regularidade. O ideal é estar em movimento de 4 a 5 dias por semana durante 40 minutos. O neurocirurgião diz que a lista dos motivos que explicam por que os exercícios devem ser incluídos na rotina de todos os pacientes ajuda a reduzir a fadiga e o cansaço crônico, melhora o desempenho cardiovascular, aumenta o profundo neuromuscular, ou seja, torna os músculos mais fortes e os neurônios mais bem treinados e rápidos. Há indícios de que reduz a progressão da doença de Parkinson. Embora a manutenção da massa muscular seja um aspecto desejado na musculação e necessário, principalmente em pessoas mais velhas, exercícios de musculação podem acentuar um dos sintomas mais comuns nos pacientes de Parkinson, a rigidez muscular. Isso, no entanto, não significa que ela seja proibida. Exercícios com pesos leves podem ser feitos para garantir a postura correta e um bom equilíbrio, mas o aumento de carga como meta para ganhar músculo não é recomendado. E vale lembrar que antes de começar qualquer atividade física é importante consultar um médico de confiança. Dizem os estudos que os exercícios físicos que trabalham principalmente força e equilíbrio contribuem para a diminuição das quedas em indivíduos com doença de Parkinson, pois as quedas são um grande problema nas vidas de pessoas com distúrbios do movimento, como os doentes de Parkinson. O ganho de força de membros inferiores realizado por um programa de treinamento é efetivo no condicionamento e manutenção do equilíbrio, prevenindo as quedas que são agravadas pelos distúrbios de equilíbrio. O desenvolvimento da bradicinesia e rigidez dos indivíduos com doença de Parkinson através dos exercícios de alongamento, mobilidade e fortalecimento ganham uma melhora na capacidade de caminhar, aumento da flexibilidade, prevenção de uma postura encurvada e mantém a mobilidade e a função. Exercícios de flexibilidade devem ser aplicados aos portadores da doença. Eles podem ajudar a diminuir a rigidez muscular, auxiliando na melhora da postura encurvada, comum nesses pacientes. Diz que a terapia física e esportiva, especialmente exercícios de resistência realizada em pacientes deprimidos e portadores da doença de Parkinson, causa uma importante melhora no humor. A depressão é um sintoma não motor da doença de Parkinson. O doente vai sempre procurar o isolamento. E a atividade praticada em grupo pode agir de forma geral, trazendo grandes benefícios, se integrando socialmente, voltando a realizar atividades interrompidas por causa da enfermidade ou dos sintomas, ou simplesmente voltar a viver e a conviver de uma forma mais agradável com a doença. A redução da ansiedade e do sentimento de isolamento quando os portadores da doença são incluídos em grupos para a realização das atividades físicas e esportivas. Um exercício muito eficaz para ser trabalhado com os parkinsonianos é o xadrez,
pois estimula e trabalha a atenção, a memorização e o controle motor através das estratégias traçadas, mas a concentração é o melhor benefício, sendo indispensável para todos os movimentos precisos realizados. As atividades no meio líquido são muito importantes para qualquer tipo de deficiência. Possibilita um maior relaxamento e, através da diminuição da gravidade, proporciona uma melhora no equilíbrio e na mobilidade, ocasionando uma boa forma física, melhora da saúde e bem-estar físico e mental. A hidroginástica é uma forma ideal de exercícios de condicionamento. Através de um estudo, podemos verificar uma significativa melhora na flexibilidade, agilidade e equilíbrio estatístico, tendo o equilíbrio como principal consequência da doença de Parkinson. Sua melhora é muito importante. Não foram encontrados trabalhos específicos sobre profissionais de educação física com portadores do Parkinson. Poucos são os que trabalham nessa área, o que influencia no trabalho corporal realizado, ficando voltado apenas para as experiências corporais a partir de processos terapêuticos, tendo uma visão limitada e visada nas sequelas referentes à doença, mesmo sendo indiscutível o ganho funcional. Por isso, não podemos negar a importância desse profissional nos cuidados dessa população. Os aspectos lúdicos, expressivos e de autoconhecimento são alguns exemplos fundamentais destes que são excluídos quando não temos o profissional de educação física neste trabalho. Para que os profissionais de educação física e áreas correlatadas através do exercício físico e das atividades ajudem os portadores da doença, é preciso primeiramente entendê-la, assim como a necessidade individual. Os exercícios, juntamente com os medicamentos, mostram um benefício maior que o uso somente dos medicamentos. Eles não trazem a cura, mas evitam o agravamento dos sintomas motores que causam dificuldade na vida diária dos portadores da doença. Os aeróbicos ajudam significativamente na melhora da marcha, mantêm a capacidade cardiovascular, apesar do déficit neurológico, diminuindo o estresse oxidativo e fazendo com que o efeito dos medicamentos tenha uma maior duração. Exercícios de força quanto aeróbicos atuam como neuroprotetores, elevando o nível de dopamina do cérebro. Não creio. Em suma, sugere-se que as pessoas Veio da academia agora? façam pelo menos 2 horas e meia de exercício por semana para uma melhor qualidade de vida. Ele sobe os 12 andares de escada, pessoal. Eu não vou filmar O até lá em exercício cima, é cada porque eu vez não vou mais aguentar aceito subir. como Tchau. um tratamento Dá oficial tchauzinho para a aqui. doença de Parkinson. Os exercícios incluem atividade aeróbica, treino de força, equilíbrio e alongamento. A atividade aeróbica deve ser feita 30 minutos de atividade com intensidade moderada, pelo menos 3 dias por semana. A intensidade pode variar de paciente para paciente. Idealmente, deve-se consultar sempre um cardiologista periodicamente. Atividades sugeridas como caminhada rápida, corrida, bicicleta, natação ou aula de aeróbica. Devemos ficar atentos para questões Vai mais de devagar um segurança pouco, devido ao risco de para ele conseguir congelamento da acompanhar o marcha, ritmo, isso. que pode ocorrer em alguns pacientes. Desequilíbrio, assim como pressão arterial baixa, assim pode ser necessária a supervisão de um acompanhante ou fisioterapeuta. O treino de força pode acontecer 2 a 3 vezes, 2 a 3 dias não consecutivos por semana, cerca de 30 minutos de cada sessão. São fortalecidos os principais grupos musculares. Objetivo: treino de resistência, fortalecimento articular e redução do risco de artrose. Os principais grupos de músculos dos membros superiores e inferiores com o uso de aparelhos de musculação, bandas de resistência, pesos leves a moderados ou mesmo peso corporal. Considerando a rigidez muscular ou instabilidade postural, podem prejudicar a amplitude total de movimento. Recomenda-se a supervisão de um profissional ou de um acompanhante.
O equilíbrio também deve ser trabalhado e desenvolvido. Com treinos de equilíbrio, inclui situações de equilíbrio estático, quando o corpo está parado ou em Que movimento, equilíbrio lindo! dinâmico. Treino de multitarefa, com dança, yoga, alongamento, preocupações de segurança em pessoas com alteração cognitiva e de equilíbrio. Se preciso, segurar em suporte estável para ajudar no equilíbrio. Pode ser necessária uma supervisão. O alongamento pode ser feito 2 vezes por semana. Alongamento sustentado com respiração profunda ou alongamento dinâmico antes do exercício. Pode exigir adaptações para pacientes com alteração da postura, principalmente tronco flexionado. A fisioterapia também é muito importante, ela se ajusta junto com as atividades físicas. Ela pode restabelecer e maximizar a qualidade dos movimentos, recupera a capacidade física e funcional, previne as complicações secundárias ao imobilismo, quedas e apoia os pacientes a participarem ativamente e cumprirem todos os seus objetivos ao longo da vida de forma segura e eficaz. Dependendo do estágio da doença na qual o paciente se encontra, pode haver uma prioridade para cada uma das áreas a seguir. Aumento do desempenho físico, recuperação da equilíbrio em marcha, correção postural, treino de manuseio manual e treino funcional, com ênfase na mobilidade e transferências posturais. Em estágios mais avançados, o terapeuta tende a lidar junto com o paciente no enfrentamento das flutuações motoras, na qual será treinado, ensinando e orientando a melhor maneira de superar esses obstáculos. Por fim, a fisioterapia respiratória é importante na prevenção de complicações cardiopulmonar e internação hospitalar, que geralmente ocorrem no estágio final. As consequências de não fazer a fisioterapia, a atividade física, seriam levar à diminuição da independência, inatividade e isolamento social, resultando na redução da qualidade de vida.